Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, né? As condições aqui que a gente vai trabalhar hoje é de muleta, mas a gente não vai deixar de fazer a nossa revisão de arte para o Enem. E a gente escolheu 4 temas pontuais que normalmente estão aí sempre no Enem. E a gente vai começar hoje com arte contemporânea, né? Bispo do Rosário. Antes de começar a questão, vamos falar um pouquinho sobre Bispo do Rosário, um artista independente que, lamentavelmente, teve uma vida complicada, mas ao mesmo tempo que esta vida foi complicada, também gerou frutos fantásticos. Bispo do Rosário tinha problemas de ordem mental, o que não impediu, e é interessante a gente sentar para discutir sobre isso, a produção artística dele num patamar diferencial. Alguns autores, alguns estudiosos chamam de arte do inconsciente, que pode ser desenvolvido com pessoas de várias naturezas, de várias ordens, inclusive com problemas mentais, como era o caso do Bispo do Rosário. Vamos ler para a gente entender o que eu estou falando. Bispo do Rosário criou 1000 peças com objetos do cotidiano, como roupas, lençóis, bordados, e segundo seus conceitos definem que a arte é uma manifestação humana e pode ser produzida por todos. A partir das imagens, podemos dizer que trata-se também de, voltando ao que eu havia falado, Bispo do Rosário. Bom, Arthur Bispo do Rosário, ou simplesmente Bispo do Rosário, é um nome recorrente em várias provas do Enem. O interessante é que ele, quando era detento, porque a outra palavra não pode se utilizar, ele estava no que se chamava de manicômio, que seria um hospital para tratamento de pessoas com problemas mentais. Ele costumava desfiar suas próprias roupas, as que eram utilizadas pelos pacientes desse hospital, e bordava em objetos tais como o primeiro e o segundo, palavras, nomes, lugares, objetos, coisas que, segundo ele, estariam salvos ou teriam uma iluminação divina. Então ele julgava a si mesmo, no próprio estado mental, com uma ligação direta com o divino, com o sobrenatural, mas também com Deus. E aí, tanto a primeira obra, que é o Manto de Apresentação, a segunda, o Grande Veleiro, e a terceira, que são Talheres, são 3 das inúmeras obras que Bispo do Rosário trabalhou. Quando a gente começa a caracterizar a obra de Bispo do Rosário, levando em consideração que ele começa a trabalhar mais ou menos pela década de 50, década de 60, a gente fala da arte contemporânea. Para esclarecer, o que é arte contemporânea? Não existe uma data, não existe um conceito definido, até porque são várias manifestações de arte que fazem parte do conceito que a gente considera como arte contemporânea. Se fôssemos marcar um período pontual, nós diríamos que no Brasil e no mundo ela começa logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, de 1945, 1950, 1960, todas as manifestações de arte produzidas, e são inúmeras, são consideradas arte contemporânea. Todas elas são iguais? Não. Então a gente pode dizer, e eu volto já nessas 3 obras aqui, que a partir das imagens anteriores, que a gente vai já voltar para conversar sobre elas, a gente pode dizer que tratam-se de instalações. E aí eu vou dar os conceitos para vocês, para a gente poder diferenciar. Professor, o que é uma instalação? Instalação é uma obra de arte contemporânea, na qual necessariamente você não precisa saber pintar, desenhar, esculpir, mas o teu conceito, a tua ideia pode ser corporificada na forma de objetos, na forma de colagens, na forma de montagens, em um espaço pequeno e fechado, ou um espaço grande e aberto. E aí ela já ganha um outro nome chamado de intervenção. Pode ser uma intervenção urbana, por exemplo. Instalação, professor, ainda não consigo entender. Bom, isso aqui originalmente não é um manto. Ele costurou, recortou, costurou novamente peças do próprio vestuário, enquanto doente mental do hospital, que ele participou, que ele fez parte no caso, não era a opção dele, não era a escolha dele, e aí ele transformou isso num manto. No mesmo manto, ele coloca tiras de fios, cordas e vai bordando artisticamente palavras, figuras, entre outras coisas. Na arte, a gente chama isso de ready-made, né? Como ele construiu, tem um quê a mais. O ready-made é justamente um objeto que você ressignifica. No caso da instalação, ela pode ser um objeto como um manto, pode ser o barco, que ele já dá um outro significado,
que, teoricamente, já poderia existir, e aí ele vai compondo essa obra a partir de conceitos que ele traduz. Que seriam conceitos esses, professor? Justamente quando ele diz que a arte é uma manifestação humana, e no caso dele, é um reflexo do estado mental dele. Por isso que alguns autores chamam de arte do inconsciente. Professor, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. A terceira é uma placa de madeira cheia de talheres? Sim. E aí vem aquela situação que eu sempre digo nas minhas aulas, não ache nada. Pesquise, porque eu particularmente não posso dizer a vocês exatamente qual é a função ou qual era o objetivo de Bispo do Rosário quando fez a obra, mas que ele tinha, mesmo na pseudo-loucura dele ou na loucura dele, uma intenção artística ao conceber a obra, isso existia. Quanto aos outros itens, as performances, a pop art, minimalismo e arte naif, cada uma delas é uma manifestação específica sobre arte contemporânea. A performance é uma arte contemporânea onde, obrigatoriamente, o corpo humano está presente. A pop art é uma forma de arte contemporânea onde a arte popular americana, pautada na mídia, no consumo dos produtos americanos, são transformados em obras de arte. O minimalismo, o conceito já diz, o mais é menos, quanto menos, mais significativo. Então a gente trabalha com a relação de figura e fundo e espaço. É um conceito que é utilizado até hoje, inclusive em áreas como design, arquitetura, urbanismo e decoração. E a arte naif, o nome é um nome francês, o naif, né, é um nome francês, significa arte bruta, mas também arte praticamente autodidata, que parte de conceitos da arte popular de pessoas que não chegam a ter formação profissional, mas conseguem produzir arte. Né? Ela não chega a frequentar uma universidade, uma academia, mas ela produz intuitivamente e segue uma linha de trabalho. Então, quando a gente fala sobre a obra de Bispo do Rosário, a gente está falando de, nesse caso, instalações. Estudem mais sobre o conceito, a gente se vê na próxima. Professor Marcos Dominici. Um abraço, fui!